Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar e a nossa meditação vai falar sobre o avivamento pessoal. Como você tem se sentido? Como você está sentindo nesses dias, ainda em que estamos vivendo de pandemia ou de enclausuramento ou de quarentena, como alguns dizem, que já passou de sessentena, noventena e já não tem mais ena para colocar, não é verdade? Então, como você está? Como está a sua vida espiritual? Eu vou chamar a sua atenção para nós abrir a nossa Bíblia no Salmo 51. Foi exatamente no Salmo 51 que Davi abre a sua alma diante de Deus, depois de uma situação de descuido, uma situação em que ele menosprezou os cuidados pessoais, porque isso é pessoal. Cada um tem a sua dose de preocupações com a sua vida espiritual. Então, portanto, é pessoal. E Davi abre o seu coração, Davi abre a sua alma no Salmo 51. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versos e depois nós vamos continuar na narrativa e na análise do texto. Diz assim o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí ele reconhece: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Amados irmãos, meus amados, quando nós olhamos para os personagens bíblicos, quando nós olhamos para os personagens da Bíblia, nós costumamos fixar a nossa atenção apenas nas ações extraordinárias de Deus na vida desses personagens, não é verdade? Nós olhamos para os seus grandes feitos, nós olhamos para as suas grandes realizações, porém, pouco ou nada nós olhamos para os detalhes da sua vida pessoal. Pouco nós olhamos para os detalhes da vida pessoal dos personagens bíblicos. E hoje nós vamos estudar sobre um desses personagens, e o nosso personagem é Davi. Nosso personagem hoje é o Davi. Impressionante, ou às vezes nós nos impressionamos quando nós lemos o testemunho do apóstolo Paulo em Antioquia. Esse testemunho do apóstolo Paulo está registrado em Atos dos Apóstolos. E esse testemunho diz assim: eles então pediram um rei. Paulo está contando àqueles amados de Antioquia as coisas que aconteciam em Israel, ou com o povo de Israel, a nação santa, escolhida. E Paulo pregava e dizia: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul. E isso pelo espaço de 40 anos. Meus irmãos, Saul reinou durante 40 anos. E tendo tirado a este, quem é que tirou Saul? Deus. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. Isso quem disse foi Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, nós nos apegamos muito a essas falas. Nós nos apegamos muito a esses personagens, olhando para aquilo que Deus disse a respeito desses personagens, mas muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para as suas atitudes, para a sua vida. E nos deparamos com pessoas
iguaizinhos a nós. Quando nós conhecemos os detalhes da história desse jovem Davi que se transformou em rei, nos perguntamos, qual a diferença entre Davi e nós? Ou qual a diferença entre Davi e os demais personagens bíblicos, ao ponto de ele ser elevado a tal posição? Qual a diferença, meus amados irmãos, entre Davi e nós, ou entre Davi e os outros personagens bíblicos? Qual a diferença? O Salmo 51 responde essa pergunta. Nesse texto, meus amados irmãos, nós temos um relato da oração de Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele foi desmascarado quando o profeta relatou, quando o profeta revelou a ele a indignação do Senhor pelos seus pecados, a indignação de Deus pelas coisas que Davi havia cometido. E Natã então começou a contar a Davi quais eram os motivos pelos quais Deus estava chateado com ele. Meus amados irmãos, a Bíblia tem nos exortado, a Bíblia tem nos mostrado, a Bíblia tem nos ensinado todos os motivos pelos quais Deus tem contra nós, ou Deus tem os motivos que nós damos a Deus para Ele ficar triste conosco, para Ele ficar chateado conosco. Disse Natã a Davi, profeta Natã, ao rei Davi: Davi, você cobiçou. Davi, você adulterou. Davi, você apropriou-se indevidamente. Davi, você defraudou. Davi, você traiu. Davi, você forjou um assassinato. Meus amados irmãos, foi uma série de ações desastrosas na vida deste homem que, segundo a palavra de Deus, ele ia fazer exatamente conforme a vontade de Deus. O que nós percebemos, meus irmãos, nesse episódio é que, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi então reconhece o seu erro, Davi então reconhece a sua miséria, Davi reconhece a sua necessidade da misericórdia de Deus, e ele recorre a essa misericórdia e ao perdão de Deus. Essa é a única diferença. Essa é a única diferença entre Davi e muitos outros personagens, e inclusive nós. Davi entendeu que a sua rendição ao Senhor e a sua consagração ao Senhor tornaria possíveis a sua restauração, ou a restauração da sua dignidade, ou a renovação dos cuidados de Deus para com ele e para com o seu povo através dele, porque ele era um instrumento de Deus no cuidado com o povo de Deus. Meus amados irmãos, por essa experiência de Davi, nós podemos perceber que todos os crentes precisam, meus amados irmãos, indispensavelmente, de restaurar a sua intimidade e a sua comunhão com Deus, para que a igreja do Senhor seja abençoada. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Para que a nossa igreja seja abençoada, para que a igreja de Deus seja abençoada, nós precisamos indispensavelmente restaurar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Vejamos então, meus amados irmãos, quais são as posturas que nós, como crentes, devemos tomar para, a semelhança de Davi, sermos restaurados em nossa comunhão com Deus. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós precisamos de perdão para os nossos pecados, porque nós somos fracos e debilitados. Todos nós precisamos de perdão.
E esse grande rei, um grande homem de Deus, guerreiro, destemido e ao mesmo tempo temido, conquistador de nações e povos, ele se apresentou diante do Senhor nesse texto, desprovido de arrogância, desprovido de grandeza pessoal, por tudo aquilo que ele já havia feito, mas ele compareceu e ele se apresentou diante do Senhor humildemente. Ele recorreu à graça de Deus a fim de experimentar novamente as suas misericórdias. O texto nos diz que Davi chega diante do Senhor com estas palavras: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois é aí que está a diferença. É aí que está a diferença, meus amados irmãos, entre Davi e nós. É aí que está a diferença, porque ele reconhecia as suas debilidades, e ao reconhecer no verso 1 as suas fraquezas, as suas limitações, é exatamente o primeiro passo para a consagração pessoal. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos absolutamente nada. Nós não somos nada. Isaías diz Isaías diz assim: mas todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo. Todos nós. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos murchamos como a folha. As nossas iniquidades, todas as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A forma, meus amados irmãos, santa de Deus nos força, nos faz enxergar quem nós de fato somos. E Davi teve essa consciência: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós dirigimos a Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer quem somos. Que por natureza somos pecadores. O apóstolo João nos ensina a chegar diante de Deus dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar a necessidade que nós temos de perdão. Mas não é só essa a necessidade que nós temos. Nós temos muitas outras necessidades, e o salmista Davi recorre a Deus dizendo que em suas necessidades ele precisava, além do perdão, ele precisava também renovar a sua comunhão com Deus. Ele precisava renovar a sua intimidade com Deus, pois essa intimidade estava quebrada. Ele precisava revitalizar-se espiritualmente, precisava ter vida para a sua alma que estava vazia, doente. Então, a partir do verso 7 até o verso 12, deixa muito claro isso para nós. Aquilo que aparece no texto são: purifica-me, ou renova-me. E também a palavra faz-me, ou restitui-me a alegria. Meus amados irmãos, essas palavras nos dão a dimensão exata da necessidade de Davi. Além do perdão, ele poderia ser perdoado, mas não ter a sua vida resgatada, ou seja, renovada, reabilitada, ou prazer, alegria. E aqui ele está pedindo: purifica-me e restitui-me a alegria. A alegria. Meus amados irmãos, nós também precisamos muito disso na nossa vida. E esse texto tem muito a nos ensinar e deixa muito claro que Davi expressa a certeza
de que a sua queda, o seu tombo, a sua contaminação foi momentânea, fruto de uma ação inconsequente. Mas não era fruto do seu amor pelo pecado, não era isso. Davi não amava o pecado, mas ele, inconsequentemente, caiu. Que ele estava, sabe como? Como eu, ele estava como você, ele estava como nós, enclausurado dentro de casa. E às vezes passando muitas bobeiras, besteiras, coisas ruins pela sua cabeça. Por isso ele pediu uma renovação de espírito a Deus. Para a sua vida. Para que pudesse agora ensinar aos seus transgressores, ou aos transgressores, o caminho de Deus. Se nós nos conhecermos bem, nós sabemos que isso também já aconteceu conosco em algum momento, não é verdade? Nós deixamos nos envolver. Em alguns momentos da nossa vida, a apatia vai tomando conta, o vigor espiritual se esvai, a chama do Espírito Santo de Deus chega ao ponto de quase apagar. Por causa da nossa natureza, nós somos atraídos pelo pecado e sugados pelos desejos e prazeres carnais. É isso que Paulo escreve no capítulo 7 de Romanos, dos versos 14 a 25. O querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço. Essa oração de Davi serve, meus irmãos, de modelo para todos nós. Aqueles que perderam a alegria da salvação, aqueles que um dia andavam bem com Deus, andavam de bem com Deus, de mãos dadas com Deus, mas que agora estão distantes do Senhor. Serve também para todos aqueles que já vivenciaram momentos extraordinários na presença de Deus, mas que agora se estagnaram no caminho do desânimo. Nós precisamos o tempo todo fazer como Davi fez. Buscar a presença de Deus para termos mais nossas necessidades supridas. Charles Spurgeon, os meus amados irmãos, em seu sermão, O Avivamento que nós precisamos, diz que o futuro da igreja, nas mãos de Deus, depende de pessoas que, na realidade, são espirituais e piedosas. Cada um de nós precisa viver para que ter intimidade com Deus, viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo, para que a igreja possa continuar viva. Temos de viver para Deus se nós desejamos ver a vontade do Senhor prosperar em nossas mãos. Se nós queremos ver a vontade de Deus sendo realizada neste lugar, nessa cidade, nós precisamos nos submeter urgentemente a uma reflexão introspectiva e avaliar as nossas necessidades. E assim buscar com intensidade ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Meus amados irmãos, então a primeira coisa que nós mais precisamos é do perdão dos nossos pecados. A segunda coisa é que nós precisamos de muitas outras coisas e entre elas está a alegria. Está a alegria de poder estar diante da presença do Senhor. E a terceira coisa que nós mais precisamos é de tomar cuidado com as nossas prioridades. O que você tem dado prioridade nesses dias? Quais são suas prioridades? Do verso 13 em diante, Davi chama a nossa atenção para as prioridades. Então ensinarei os transgressores o teu caminho, os pecadores te converterão a ti. E aí ele começa pedindo a Deus: livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a sua justiça. E ele vai explicando, meus amados irmãos, porque ele sabe que Deus não se agrada ou não se compraz com sacrifícios. E ele diz: se o Senhor gostasse de sacrifício, eu os daria. Mas o Senhor não se agrada de sacrifício, o Senhor não se agrada de holocaustos.
Por quê? Porque o Senhor se agrada. Qual é o sacrifício que o Senhor se agrada? Verso 17. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. A conclusão, meus irmãos, que Davi chegou era que se ficar maquinando as mazelas com uma religiosidade falsa, não funciona. Porque ele diz assim, não adianta nada eu viver essa vida que eu tenho levado e depois eu corro lá e ofereço a Deus sacrifícios. Deus não se agrada. Verso 16 do capítulo 51. Deus não se agrada disso. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Foi assim, meus irmãos, que o povo se comportou conforme registra o profeta Miqueias. No capítulo 6, nos versos 6 e 7. E o profeta Miqueias registra assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Ele está dizendo assim, como é que eu devo me aproximar de Deus? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano. E muitos nos dias atuais não oferecem holocausto nem bezerro de 1 ano. Tem oferecido dinheiro, cash, capim, cabeda. Mas ele é o dono da prata e do ouro. O verso 7 continua as indagações daquele povo. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Darei isso ao Senhor? A resposta está no verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Os sacrifícios não são suficientes. Não podemos nos esconder atrás de ofertas. Não podemos esconder atrás de sacrifícios, sejam eles quais forem. Nós precisamos trilhar o novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo. Esse sangue, sim, que nos purifica de todo o nosso pecado. Quem não se dobrar e arrepender, ou arrependido suplicar o perdão, quem não confessar seus pecados e deixá-los, não achará graça em tempo oportuno. Nossa prioridade absoluta nesses dias, meus amados irmãos, é ter um coração contrito e compungido. Versículo 17. Esses são os verdadeiros sacrifícios que agrada a Deus. Essa deve ser a sua atitude, a atitude daquele que quer ter uma vida prostrada diante do Senhor. John MacArthur diz que quando nós vemos o pecado como ele é, vemos nós mesmos como realmente nós somos. Nossas igrejas serão mais fortes quando todos os membros perceberem que a prioridade da nossa vida é um coração rendido no altar do Senhor, é um coração contrito ao Senhor. Estudando o Salmo 51, nós podemos descobrir que só seremos avivados espiritualmente quando nós reconhecermos nossas fragilidades e nossas necessidades e a nossa prioridade. A nossa prioridade diante do Senhor nosso Deus. A resposta certa, meus amados irmãos, para todas as possíveis perguntas estão no verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Para ensinar os caminhos do Senhor, nós precisamos conhecer esses caminhos. Assim como um guia só será eficiente aos seus seguidores, aos seus turistas, quando não os deixar se perder. Quando eles não se perderem. Assim somos nós. Nós precisamos ser luz nessas trevas densas em que o mundo se encontra. Que Deus muito nos abençoe. Pai, nós oramos nessa noite pedindo o perdão, a iluminação, e pedindo ao Senhor que guarde a igreja, restabelece essa comunhão íntima com a igreja, reaviva a igreja, Pai. E, acima de tudo, coloca o temor no coração da igreja. Nós oramos e pedimos isso no nome do Senhor Jesus.
E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Deus e Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.